Me ouvindo? Tô vendo. Estão ouvindo? Beleza. Obrigada, Juan. Bom, meninos, então vamos conversar aqui rapidinho, só para dar a devolutiva de vocês, tá? A Mariana acho que está com Covid, né? Pelo que o Juan me falou, então vocês não foram para a faculdade. Então vamos aproveitar que eu fico aqui parada esperando a Júlia para conversar um pouquinho sobre a devolutiva das provas de vocês, tá? Bom, primeiro em relação à prova prática, tá? A média da prova prática de vocês, tá? Que era uma prova que valia 3, tá? Foi a metade, tá? Foi 1,5. Então, vocês renderam metade do que se esperaria em relação à prova prática de vocês, né? Eu já tinha percebido essa dificuldade de vocês em termos de procedimentos laboratoriais já nas primeiras aulas práticas, né? Eu acho que quanto a isso a gente foi franco com vocês desde o início do semestre, né? Que vocês precisam desenvolver essas habilidades manuais de vocês, né? Isso obviamente impactou na prova de vocês. Uma coisa que me chamou a atenção em relação à prova prática de vocês, por que a grande maioria de vocês, né, teve uma nota um pouco mais baixa na prática. Deixa eu pegar elas aqui, para eu dar a devolutiva da nota da prática de vocês. Alguém tem alguma objeção de eu ir falando as notas de vocês aqui? Se alguém não quiser que eu fale a sua nota, pode sinalizar. Alguém não concorda? Porque às vezes tem gente que não gosta, né, de ser exposto. Alguém sinaliza desfavorável? Tranquilo? Posso comentar? Então, beleza. A ausência de negativo eu entendo como sim, tá? Então, ó, a Larissa com a Ellen, vocês tiraram 1,7 na prova, tá? Como quase todos que estão aqui acabaram pegando o final, eu posso depois entregar a prova prática para vocês no dia da final, para vocês terem ela com vocês e visualizarem, tá? Mas a Larissa com a Ellen tiraram 1,7 na prova prática, tá? Não entregaram a extensão sanguínea, na verdade, não realizaram o diferencial leucocitário. Tem a Joana com a Vitória tiraram 2,1, né? Foram bem na prova, as meninas, né? Só para ir fazendo uma equivalência, né? A Larissa e a Ellen, né, para uma prova que valeria 10, vocês tiraram 5,7, tá? No peso de 3, daria 1,7. A Joana com a Vitória, numa prova, se valesse 10, elas teriam tirado 7, né? Dentro do valor aqui que o peso 3 ficou como 2,1, ok? Também não fizeram diferencial universitário. A Nicole com o Juan, eles tiraram 1,1, o que seria equivalente a 3,7 numa prova valendo 10, tá? Também não fizeram diferencial universitário. O Rodrigo com o Lucas, vocês tiraram o equivalente a 4,5 numa prova valendo 10, então no peso de 3 deu 1,4. E a Rafaela com a Beatriz tiraram um valor de 4 numa prova valendo 10, né, o que deu um peso aqui de 1,2, né, um valor de 1,2 na prova valendo 3, ok? Também não fizeram diferencial leucocitário. Na verdade, nenhuma das equipes fez diferencial leucocitário. O que me preocupou? Por que me preocupou? Porque a gente ficou o primeiro bimestre inteiro trabalhando com extensão sanguínea, e é o que vocês mais vão fazer no laboratório de análises clínicas. E assim, não é o que vocês mais vão fazer num laboratório de análises clínicas na parte de hemato. É o que vocês mais vão fazer num laboratório de análises clínicas como um todo. O que vocês mais vão fazer é ler lâmina de extensão sanguínea. Isso vocês têm que saber fazer, gente, tá? Então, isso me preocupou muito, 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 muito. A parte operacional da leitura na câmara de Neubauer, a dosagem e espectrofotometria de hemoglobina, hoje isso é feito no aparelho, né? Fico feliz que vocês tenham tentado executar, porque é importante vocês conhecerem o princípio dessas técnicas, que é o que permite fazer uma análise crítica a respeito disso, mas o diferencial leucocitário, gente, nos laboratórios mais avançados do planeta, deu flag no aparelho, você vai pegar o material e vai para a lâmina. E quem faz isso é o bioquímico, não é o técnico, não é o cara da coleta. Quem vai fazer isso é o responsável que vai assinar aquele laudo no final.
tá? A gente, das partes do conteúdo prático, a gente ficou metade das aulas práticas, que foi o primeiro bimestre inteiro, trabalhando lâmina de extensão sanguínea corada com migrilo guimsa, tá? E nenhuma das equipes apresentou a leitura do diferencial leucocitário. Isso é um item muito, muito impactante. E não era por menos que ela era metade do valor da prova, praticamente. Tá? Então, ela tinha um peso muito grande. Então, o fato de nem ter sido tentado fazer o diferencial é o que derrubou a nota de vocês, tá? Então, chama atenção quanto a isso. E aqui, né, não só o reconhecimento das células, que foi o que a gente acabou trabalhando na avaliação prática do primeiro bimestre, que era dizer quem, é a performance na execução, né? Me chama a atenção quando a gente fez uma conversa com vocês a respeito de quem iria fazer, né, possivelmente se matricular no estágio supervisionado 2, até recentemente eu pedi para o Juan fazer um novo inventário com vocês devem ter percebido que o Juan fez esse questionamento para vocês ontem, não lembro, né, porque nós estamos aqui alocando os locais de estágio. Aliás, não esqueçam que semana que vem, dia 1º, a gente vai fazer a reunião de distribuição de vaga, e quem não tiver presente perde direito a qualquer vaga que o curso tenha a oferecer, tá? Então, isso é uma regra que a gente tem das disciplinas de estágio. Quem não participa da reunião perde todo e qualquer direito às vagas que o colegiado de estágio arranja nas instituições conveniadas com o curso de farmácia, né? A gente vai fazer essa distribuição, né, do estágio supervisionado 2, e eu lembro que quando a gente fez uma conversa ali em sala de aula, muitos de vocês sinalizaram que querem se matricular, mas tenderiam a ir para um estágio de genética. Gente, lê do engano, tá? Primeiro, a genética é uma área avançada da análises clínicas. Não é uma coisa à parte da análises clínicas. Normalmente, os laboratórios de área genética e biologia molecular só pegam estagiários daqueles que têm um amplo domínio sobre a execução manual da análises clínicas, da bioquímica, da hematologia, da urinálise, da microbiologia clínica, tá? Então, ali a gente vai num nível de refinamento de habilidades manuais finas dentro de um laboratório que requer uma certa expertise manual para ir para a área de biologia molecular e para a área de genética, né? E conversando com alguns colegas de vocês, né, a gente descobriu que prefere a genética por ter menos familiaridade ou menos habilidade nas análises clínicas. Gente, é completamente distinto, tá? A habilidade manual da genética, ela nasce de uma habilidade prática dentro das análises clínicas, tá? Então, isso me preocupou, né, em relação à turma de vocês, ok? Então, aqui tem as notas de vocês. Sabendo da dificuldade analítica de vocês, eu não peguei nenhuma amostra alterada para fazer a prova de vocês. Então, todos vocês estavam meio a meio, metade com sangue feminino, metade com sangue masculino, mas todos dentro da normalidade. Então, era uma amostra de indivíduos saudáveis. Não tinha ninguém com anemia, nem hemolítica, nem não hemolítica, não tinha nenhuma condição patológica nas amostras que vocês fizeram a prova prática, tá? Eram amostras de indivíduos saudáveis, então, que deveriam, os resultados, né, parar dentro da normalidade, tá? Então, na segunda-feira, eu entrego para vocês, né, o laudozinho que vocês construíram da avaliação prática que vocês fizeram. Avaliação teórica, né? Bom, a avaliação teórica de vocês, a gente teve que mexer nessa avaliação. Por que a gente mexeu? Porque, normalmente, se vocês olharem até o plano de ensino que estava lá no AVA, eu tive que mexer na estrutura, porque a gente não conseguiu ter um rendimento que a gente imaginou que aconteceria na disciplina esse semestre, né? Usualmente, na hemato, o que a gente vê? A hemato básica, que é toda aquela parte da hematopoese, toda a parte de anemias, então, de alterações de série vermelha, onde a gente, no primeiro bimestre, vê as anemias regenerativas, né, que são aquelas por carências nutricionais, né, deficiência de ferro, mau metabolismo de ferro, ou por carências por déficit de vitamina B12 e folato, e a gente vê aquelas hipoproliferativas, que são aquelas decorrentes da diminuição de produção de células por algum problema na medula óssea. No segundo bimestre, usualmente, o que a gente vê? Anemias regenerativas, ou seja, particularmente anemias hemolíticas.
sejam adquiridas, sejam hereditárias, mas o foco do segundo bimestre em termos de série vermelha são as anemias hemolíticas, mas ainda o que mais a gente vê no segundo bimestre? Coagulação e hemostasia, que a gente conseguiu ver rapidamente em uma aula, mas a gente não entrou em nenhum momento na parte do coagulograma, do exame, a gente nem fez a prática do coagulograma. A gente teria que ver toda a parte de banco de sangue, né, de imunohematologia, de página sanguínea, condições e critérios para doação de sangue, processamento de material de hemoterápicos dentro das unidades transfusionais, que a gente praticamente não, a gente não viu ao longo do semestre, justamente porque a gente não conseguiu ter a evolução que deveria ter sido dada. Então, a gente colocou ali um pé no freio para ir um pouco mais devagar com vocês, mas isso impactou na forma de avaliação do segundo bimestre, aonde a gente teria o Kahoot, a APS das eletroforeses, esses aqui vocês fizeram, a gente teria a composição da nota de vocês, onde a gente teria os casos clínicos das anemias hemolíticas e uma prova de conteúdo teórico de banco de sangue, coagulograma, que não deu para montar e estruturar dessa forma com vocês, porque vocês não estavam, né, a gente não chegou a ver todo esse conteúdo ali com vocês. Então, a gente montou uma avaliação teórica dos casos clínicos das anemias hemolíticas, mas a parte de coagulação e hemostasia que a gente chegou a ver ali dentro em sala com vocês, tá? Bom, então essa avaliação teórica, ela ficou com peso 4 ali na composição da nota, né? Então, vocês tiveram as eletroforeses, onde vocês foram medianos, digamos assim, né? A média geral da turma na atividade das eletroforeses foi 0,5, 0,6 de 1, né? 60% de aproveitamento, o que era esperado, né? Eu passei a correção das anemias hemolíticas, das eletroforeses, percebi que não foram todos que assistiram, né? Ou se assistiram, não sei se prestaram muita atenção, porque tinha um caso, inclusive, que era o mesmo dos exercícios que vocês fizeram, que estava na prova, tá? Em relação ao Kahoot, vocês tiveram um aproveitamento também de aproximadamente 60%, tá? Que valia 2, né? Esse Kahoot, ele valia 2 no peso da nota, mas a prática aqui tinha um peso de 3, né? Isso nos sobrava, então, um peso de 4 nessa avaliação teórica, em que eu mesclei casos clínicos e algumas questões teóricas para vocês, né, objetivos diretas em relação a conteúdo. Bom, vamos lá, então, para a devolutiva de vocês, tá? Eu vou aqui passar as notas também de vocês, se vocês não se incomodarem, né, de quanto que vocês tiraram cada um na prova, então, de um valor de 4, tá? Joana tirou 1,3, Larissa tirou 2,1, Juan tirou 3,3 de 4, foi a maior nota da prova. Vitória tirou 2,2, Rafaela 2,3, o Lucas tirou 2, a Beatriz tirou 1,9, a Nicole tirou 3,1, foi bem também, a Ellen tirou 2 e o Rodrigo tirou 2,6. Tá? Então, essas foram as notas de vocês na avaliação teórica. Bom, vamos rever as questões. Oi. Você pode repetir minha nota, por favor? Que travou a internet e eu não consegui escutar. 2, o quê? Peraí, deixa eu achar. Tá bom. 2,3. Beleza? Ah, tá. Obrigada. Nada. Bom, então vamos lá. Primeiro caso. Vocês tinham um caso clínico, tá? Era uma mulher do sexo feminino, 18 anos, origem negra, que tinha dado entrada no hospital para uma cirurgia. Fez uma rotina de exames pré-operatórios, ok? E lá mostrou que ela tinha 4,335 milhões de eritrócitos dentro da normalidade, então estava ok. Hemoglobina de 13 dentro da normalidade, ok. VG de 40% dentro da normalidade, ok. E leucócitos de 7.300 também dentro da normalidade. Todos estavam com valor de referência aqui para vocês. Aí falava assim, a extensão sanguínea revelou eritrócitos com padrões normocíticos e normocrômicos, porém com presença de codócitos. Codócitos é aquela hemáciazinha em célula em alvo, né? Se vocês se lembram, é esse carinha aqui, o codócito. Ó,
Esse carinha aqui é o codócito, tá? Ela tinha, então, alguns codócitos na lâmina. Distribuição de plaquetas normal. Repetiu-se uma nova coleta em decorrência desses codócitos de polpa digital e a presença de codócitos foi confirmada. Urinálise, não tinha nenhuma alteração nos parâmetros físico-químicos, tá? Da urina, nenhuma alteração. E, ao observar os resultados, o cirurgião resolveu adiar a cirurgia, aqueles codócitos chamaram a atenção, e foi solicitada uma eletroforese de hemoglobina, em que a paciente apresentou 63% de hemoglobina A, 3% de hemoglobina fetal e 34% da hemoglobina S. Né? Aí vem algumas questões sobre o caso. Primeira pergunta, se a paciente tinha anemia ou não. Não, ela não tinha anemia. Hemoglobina normal, eritrócitos normal, essa paciente não tem anemia. Então, qual era o possível diagnóstico dessa paciente? Né? Com base na presença dos codócitos e dessa eletroforese, que apontava, sim, a grande maioria da hemoglobina sendo normal, mas apresentava 34% de hemoglobina S, o que a gente tem aqui? Uma paciente portadora do traço falcêmico. Ela é doente? Não. Ela é uma heterozigota para a mutação da beta-globina para hemoglobinupatia S. Então, ela é uma portadora do traço falcêmico, ela é heterozigota. Lembra que a gente viu lá o heredograma da doença falciforme? Ela é portadora, né, das duas cópias do gene beta-globina dela, um é mutado, então ela é portadora do traço, ok? Mas ela não é doente, porque ela não é homozigota, ela não tem a totalidade dos genes dela mutado, fazendo com que todas as beta-globina delas sejam mutadas, ok? Então, ela tem só metade dos genes dela mutado para a mutação da hemoglobinopatia S. Então, ela é portadora do traço, lembrando que um gene normal é suficiente para não fazer esse paciente ter patologia. Chamou a atenção a presença do codócito, o médico foi investigar, mas a gente olha, sintomaticamente ela não tem manifestações de anemia e o hemograma dela mostra normalidade. Eritrócitos normais, hemoglobina normal, então ela é só uma portadora do traço falcêmico, ela não é uma doente falciforme. E aqui, cuidado com nomenclaturas. A gente não fala portadora do traço da doença falciforme, a gente fala portadora do traço falciforme, ok? Então, isso é importante, aqui questão de nomenclatura. A terceira pergunta, eu peço para vocês dizer o que significam as frações da hemoglobina A, F e S encontradas na eletroforese, e vocês precisavam descrever aqui, né, a sequência de globinas que vocês tinham em relação ao tetrâmero globínico dentro da hemoglobina A, quem é da hemoglobina S, quem é da hemoglobina fetal, que é. O que vocês tinham que marcar aqui nessa questão? Hemoglobina A, alfa 2, beta 2, que é o tetrâmero normal. Hemoglobina fetal, que é outra hemoglobina normal fetal, é o tetrâmero alfa 2, gama 2. E a hemoglobina S, essa sim é uma hemoglobina patológica, que na paciente não é a totalidade da hemoglobina dela, é só 34%, um terço das hemoglobinas dela, é essa hemoglobinazinha aqui, alfa 2, beta 2, mas a gente bota o símbolozinho S ali dentro, em cima, né, para indicar que essa é uma cadeia beta alterada, mutada, né, com a mutação da hemoglobinopatia S. Então, era isso que tinha que ter sido marcado aqui, ok? A quarta questão desse caso perguntava qual das imagens melhor refletia a extensão sanguínea dessa paciente. E era aqui o que vocês tinham que mostrar. Aqui marcava codócito. Aqui a gente tem células em formatos de estomatócito, não é o caso. Aqui a gente tem a célula falcêmica com eritroblastos presente. Célula falcêmica só aparece no doente, no portador não aparece. Então, a gente tinha aqui este caso aqui, o que representava esta paciente. Ok? Bom, a questão 5, 6 e 7, tá? E 8 não são relacionadas a casos, são situações teóricas do conteúdo visto das anemias hemolíticas. A questão 5 falava a respeito das hemoglobinopatias. Vocês precisavam indicar qual era a opção mais apropriada para cada uma das hemoglobinas patológicas que estavam aqui. Então, aqui eu indicava a hemoglobina H e a hemoglobina de Bartz, duas hemoglobinas patológicas relacionadas à alfa-talassemia, ok?
O que que é a alfa-talassemia? Tá? É a mutação no gene alfa, fazendo com que aconteça uma diminuição da produção de cadeias alfa no teu indivíduo. Com a diminuição de cadeias alfa, vai sobrar as demais globinas, dependendo da idade do paciente. No indivíduo adulto, em que a hemoglobina A é a hemoglobina normal, ou seja, alfa 2, beta 2, no momento que começa a faltar alfa, começa a sobrar beta, o que permite a tetramerização das globinas beta, formando a hemoglobina H, que é uma das hemoglobinas patológicas da alfa-talassemia. Então, aqui na hemoglobina H, vocês deveriam mostrar que ela é o tetrâmero beta 4. Por que eles se formam? Pela ausência de cadeia alfa, em decorrência da alfa-talassemia. Okay? Então, isso que devia ter sido respondido aqui. E a hemoglobina Bartz, o que é? É uma hemoglobina patológica, também da alfa-talassemia, que se manifesta no indivíduo recém-nascido ou no feto, né? A hemoglobina predominante num feto normal é a hemoglobina fetal, que é o tetrâmero alfa 2, gama 2. E a partir do momento que você tem uma alfa-talassemia em que falta a cadeia alfa, vai sobrar gama, o que permite a você formar o tetrâmero gama 4, que é o correspondente à formação do tetrâmero da hemoglobina de Bartz, que é outra hemoglobina patológica da alfa-talassemia. E por que ela se forma? Pela mesma razão que se forma a hemoglobina H, pela ausência da globina alfa. As duas respostas ali eram iguais, ok? Bom, a questão 6, ela era relacionada a outras doenças hemolíticas que eu mencionei para vocês que vocês deveriam ir para o livro estudar, né, em relação a outras hemoglobinas hereditárias e alguns testes de diagnóstico diferencial relacionados a ela, ok? Então, a gente tinha ali, fazer uma relação de colunas, onde a gente tinha as opções de teste de fragilidade osmótica, né, se avaliassem o teu eritrócito hemolisa ou não, frente ao conteúdo osmótico em volta dele, contagem de reticulócitos, vocês inclusive fizeram essa técnica no laboratório, eletroforese de hemoglobina, vocês fizeram todo um caso clínico relacionado a isso, e pesquisa de corpos de Heinz, né? Lembrando que corpos de Heinz, como a gente comentou em sala, é quando acontece a oxidação do grupamento M no interior de cada globina, né, em que o ferro passa do estado ferroso ao férrico, ele sai do estado mais 2 para o estado mais 3, e com isso ele diminui a capacidade dele de fazer troca gasosa, inclusive induzindo a precipitação e a oxidação dessas cadeias de hemoglobina no interior das células. Bom, então aqui eu tinha 4 situações laboratoriais e vocês precisavam relacionar ao que tinha na coluna correspondente. E a gente tinha como possibilidades potencial medular e atividade eritropoética, esferocitose, que é uma anemia hemolítica hereditária relacionada a deficiências de proteínas de membrana do eritrócito, deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima relacionada ao potencial óxido redutor da célula, né, que permite a produção de glutationa reduzida como agente protetor antioxidante das células eritrocitárias, não só eritrocitárias, mas também principalmente, e hemoglobinopatias e síndromes talassêmicas. Então, esses itens precisavam ser correlacionados com essas possibilidades diagnósticas. Então, a gente tem ali fragilidade osmótica, que vocês deveriam correlacionar com esferocitose, tá? Então, a alteração na membrana eritrocitária muda o perfil do que entra e sai dentro da célula. Contagem de reticulócitos é uma análise do potencial medular e da atividade eritropoética, como a gente discutiu. Eletroforese de hemoglobina é o grande truque laboratorial na investigação de hemoglobinopatias e talassemias. E pesquisa de corpos de Heinz é grande característica da deficiência da G6PD, uma vez que ela é decorrente de uma oxidação do grupamento M, e isso é comum nos pacientes que vão ter, então, déficits metabólicos no mecanismo, né, de proteção antioxidativa da célula. Ok? O item 7 tinha para vocês 4 eletroforeses que vocês precisavam indicar qual era a patologia desses indivíduos, né? Então, a gente tinha aqui a corrida da eletroforese desses pacientes, e vocês precisavam indicar o que era a situação de cada um desses pacientes. O primeiro paciente, se vocês estão vendo aqui, o que a gente tem? Uma considerável banda A e uma banda relativa em A2, ok? Lembrando que esse indivíduo aqui era um indivíduo normal, mostrando que a performance do indivíduo normal da A2 era nesta característica. Lembra que esse é sempre o ponto de análise. O 1 aqui era uma talassemia,
menor. Ok? Uma alfa-talassemia menor, ok? Fazendo com que você começasse a ter a produção, desculpa, uma alfa-talassemia não, uma beta-talassemia menor, ok? Aonde aqui a gente tem diminuição da produção da cadeia beta e começa então a aumentar-se a produção da delta em decorrência da falta da beta. Quem marcou beta-talassemia intermediária, eu também considerei, tá? O que mudaria aqui é a proporção entre a A e a A2. Mas quem marcou aqui intermediária ou menor, sendo beta-talassemia, ok. Por que não é beta-talassemia maior? Porque eu tenho globina A, eu tenho hemoglobina A. Se fosse maior, não existiria hemoglobina A, porque não existe cadeia beta sendo produzida na beta-talassemia maior, ok? O segundo paciente, ele tem uma beta-talassemia maior, que é, então, o segundo caso, em que você vai ter pacientes com hemoglobina fetal e pacientes com hemoglobina A2. Alguns de vocês marcaram que isso aqui seria uma criança, que seria um feto normal. Por que não é? Porque no feto, você não tem esta produção deste nível de hemoglobina A2, ok? Você teria ou só fetal, ou fetal e já uma quantidade de A, e não esta quantidade de A2. Então, o que a gente tem aqui? Em cima, uma beta-talassemia, que eu considerei sendo, ela é menor, tá? Mas quem marcou intermediária eu considerei. E aqui a gente tem uma beta-talassemia também, mas uma beta-talassemia maior, ok? Esse caso aqui de baixo, a gente tem hemoglobina A normal e hemoglobina S, ok? O que é essa hemoglobina S e a A te diz? Eu sou portador da hemoglobinopatia S, doença falciforme? Não, eu sou portador do traço falcêmico, porque eu tenho hemoglobina normal. O paciente falcêmico, ele não tem hemoglobina normal, ele só tem hemoglobina S, que é o caso aqui de baixo. Que, pela deficiência completa das cadeias S, você chega até a produzir um pouco de gama para tentar substituir a beta alterada. Então, o paciente portador da doença falcêmica, ele tem S e fetal, ok? Então, este cara é uma pessoa com doença falciforme e esse aqui é um portador do traço falcêmico, ok? Bom, a questão de baixo a 8 era um verdadeiro e falso sobre anemias hemolíticas adquiridas, ok? Então, ali falava, anemias hemolíticas adquiridas envolvem a destruição excessiva dos eritrócitos em decorrência de vários agentes que alteram as células eritrocitárias, determinando sua lise prematura. Verdadeiro. A hemoglobinúria de marcha ocorre devido a alterações de microcirculação decorrente da deposição de fibrinas e agregação plaquetária, gerando a deformação e fragmentação de hemácias. Não, isso aqui são anemias hemolíticas microangiopáticas ou em decorrência de hipertensão. Hemoglobinúria de marcha é só um impacto mecânico, não existe má formação do paciente, tá? A gente comentou isso em sala de aula. As outras 3 questões eram referentes à hemoglobinúria paroxística noturna, que só acertou quem foi atrás de anemias hemolíticas adquiridas na literatura, porque foi um item que eu não comentei em sala de aula, eu falei que era uma das anemias hemolíticas adquiridas que vocês precisavam ir atrás, era o capítulo das hemólises adquiridas. A HPN, né, ela é uma doença rara, que trata-se de uma desordem clonal relacionada à mutação de um gene no cromossomo X, é isso mesmo, está correto. Essa mutação altera pelo menos 30 proteínas da membrana dos eritrócitos, dentre eles 2 proteínas que protegem contra o ataque do sistema complemento, que é a CD55 e a CD59. Estava correto também. E aqui falava que essa hemólise é predominantemente do tipo extravascular. Não. A HPN, ela é uma hemólise intravascular, porque ela é resultado da ação do sistema complemento sobre o eritrócito, e isso acontece dentro da circulação. Então, a alternativa que vocês deveriam marcar aqui, que trazia o conjunto de verdadeiro e falso, era a alternativa C. Depois, vocês vinham com um segundo caso clínico. O segundo caso clínico trazia a história de um indivíduo caucasiano, do sexo masculino, com 22 anos de idade, que apresentava febre, arrepios, anorexia, fortes dores abdominais, urina escura, náuseas e diarreia durante 3 dias consecutivos.
Relatava alergias sazonais, sendo medicado nas crises alérgicas com fexofenadina, um antihistamínico, anti-H1, não sedativo. Consome bebidas alcoólicas ocasionalmente, não fuma nem consome drogas de abuso. Ele apresentava 8,9 de hemoglobina, o valor de referência é de 14 a 18, então ele estava anímico. Um VG de 29%, o valor de referência é de 40 a 50, então estava com VG baixo. Extensão sanguínea revelou fragmentos celulares, células arrebentadas, presença de corpos de Heinz, que a gente acabou de dizer do que se trata, e esferócitos. A bilirrubina total dele estava de 2,2, majoritariamente na forma não conjugada, né, que deveria ficar inferior a 1,2. Urina escura, vestígios de proteína, dentre as quais a hemoglobina, na urina, bilirrubina, mas não apresentava nem glicose nem corpos cetônicos na urinária. O paciente foi medicado para diarreia e sintomas abdominais, mas a anemia persistiu. Atingiu um hematócrito de 21% 3 dias após a entrada no hospital. E aumentou, né, nesses 3 dias, verificou-se aumento de reticulócitos e, consequentemente, após tratamento, uma melhora do hematócrito. E aí eu fiz 3 questões referente a este caso. Primeiro, o que são corpúsculos de Heinz? Vocês precisavam colocar aqui que são inclusões dentro das hemácias compostas de hemoglobina desnaturada decorrente do quadro de oxidação, ok? Então, essa era a alternativa. Qual era a suspeita diagnóstica? Esse paciente, o corpus de Heinz era a dica, deficiência de G6PD. Se vocês tivessem feito a lição de casa, que eu pedi para vocês estudarem as anemias hemolíticas, vocês iriam ver que as deficiências metabólicas, elas levam à desnaturação por oxidação, no caso da deficiência de G6PD, levando a um quadro tanto de hemólise intra quanto extravascular. As duas hemólises acontecem na deficiência de G6PD. Embora ela seja predominantemente extravascular, a oxidação das células na circulação gera um quadro de hemólise intravascular também, dentro dos vasos, no caso. E aqui falavam quais eram os testes que deveriam, se dessem resultado positivo, confirmariam, né, a suspeita da questão anterior, que era a deficiência da G6PD. Vocês teriam que falar que o teste de redução de metahemoglobina, que é a indução de formação de corpos de Heinz, e o teste de ponto fluorescente, que é um teste que a gente vê o funcionamento daquele mecanismo da formação de glutationa reduzida com base na formação da coenzima, que é o NADH, o NADPH, que é o que variaria a fluorescência no ponto fluorescente. Este era mais um item que, se vocês tivessem aberto qualquer livro de hematologia e estudassem deficiências metabólicas e hemolíticas, né, estaria ali fácil, são 2 testes bem tradicionais que a gente tem nessas análises. Então, aqui dependia aí de um estudo dirigido de vocês. A questão 12, vocês tinham um texto sobre deficiência de G6PD e vocês precisavam marcar as palavras que completavam a lacuna. Então, tinha aqui, na enzimopatia relacionada à deficiência da G6PD, a glicose 6-fosfato, formada na primeira reação da via glicolítica, pode ser desviada para a via das pentoses. Nesta via, o NADPH atua como coenzima da enzima glutationa redutase, que assegura a regeneração da glutationa reduzida, usada pela glutationa peroxidase na eliminação de peróxido de hidrogênio na hemácia, evitando a oxidação da membrana plasmática da hemácia. O NADPH também atua como coenzima da metahemoglobina redutase acessória, que serve para manter o ferro do grupo M na forma reduzida de ferro mais 2. Ok? Terceiro caso. Paciente do sexo feminino, moreno. Oi. Você pode repetir só as respostas dessa questão? Gente, é a terminologia aqui, ó. Tá aqui, ó. São essas as questões que vocês têm que ver, tá? Gente, isso aqui é uma definição do que é a enzimopatia por glicose 6-fosfato. Não vou ficar aqui repetindo questões e termos chaves, porque o que está aqui é a descrição da fisiopatologia da deficiência de G6PD. Não quero ficar pegando a respostazinha para vocês anotarem, para vocês acharem que vai ter questão igual, porque não é essa a situação, tá? Eu vou mostrar para vocês a prova na segunda-feira, para vocês verem o que vocês erraram, assim que vocês
finalizarem a prova final de vocês, mas a questão aqui é, estudem definições de fisiopatologia e mecanismos fisiológicos das doenças, ok? O terceiro caso, vocês tinham aqui paciente do sexo feminino, morena, de 50 anos, que foi para uma unidade devido fraqueza, palidez cutânea e de mucosas, com icterícia ao longo desses últimos 30 anos. Ela havia recebido tratamento com transfusão de hemácias e compostos orais de ferro esporadicamente também ao longo de sua vida. Apresentava palidez cutânea de mucosa, hepatomegalia e esplenomegalia. E ela apresentou nos exames 4,8 milhões de eritrócitos, estava normal, hemoglobina 8,5, essa estava baixa, VCM de 67,8, baixa, HCM de 18,8, baixo, CHCM de 27,7, baixo, RDW de 22,5%, alto, reticulócitos, ela estava com reticulócitos elevados, leucócitos normais, plaquetas relativamente um pouquinho baixo, mas nada importante. Apresentava células microcíticas, hipocrômicas, células em alvo, poiquilocitose na extensão sanguínea. O exame bioquímico dela mostrava que o ferro estava normal, não tinha alteração de ferro para essa paciente. Ferritina estava até alta demais. Bilirrubina marcando um sinal hemolítico. A extensão dela mostrava no azul cresceu brilhante depósitos corados compatíveis a agregados de tetrâmeros beta-globínicos, ou seja, hemoglobina H. Isso aqui fechou o diagnóstico dela. Isso aqui é talassemia, tá? A gente tinha que dizer que isso aqui era uma mulher com talassemia. E aqui a gente tinha a corrida dela, que era o caso que vocês fizeram no exercício de eletroforese. Essa daqui era a paciente, isso aqui era normal. A paciente mostrava aqui banda H e normal, ela é uma alfa-talassêmica menor pela capacidade de banda que a gente tem aqui. E a pergunta era, com base no diagnóstico dela, por que este paciente não é ela? E a questão aqui é a questão de você ter hemoglobina Bartz e a fetal nessa quantidade, trazendo que isso daqui era uma paciente, isso aqui é a amostra de um bebê recém-nascido ou de um feto pela presença da hemoglobina de Bartz, que só aparece quando você tem o indivíduo numa fase muito tenra de vida, então a gente está falando de feto ou a gente está falando de recém-nascido. Ok? Essa era a justificativa. A 14ª questão, ela era parecida com a da deficiência da G6PD, de novo, fisiopatologia, só que agora era um texto referente à hemoglobinopatia, tá? Então, a gente tinha aqui, a respeito das hemoglobinopatias, as hemoglobinas patológicas da alfa-talassemia ocorrem por falha nos genes que sintetizam a globina alfa. A diminuição da respectiva globina prejudica a sua associação com a globina beta. A diminuição como consequência, o desequilíbrio causado pela menor síntese da globina afetada induz a tetramerização da globina beta, formando moléculas de hemoglobina H. Esta hemoglobina é instável e apresenta alta afinidade ao oxigênio. Com isso, as células se tornam muito deformadas, com a incapacidade fisiológica de distribuir oxigênio. Então, aqui o que a gente tem é a definição fisiopatológica da alfa-talassemia. Para saber se era alfa ou beta, o grande ponto aqui de indução é a tetramerização. Porque na beta-globina, as cadeias alfas que sobram não tetramerizam, elas ficam soltas. É na alfa-talassemia que o excesso de cadeias beta faz o tetrâmero beta 4, que é a hemoglobina H, tá? Então, vocês precisavam colocar aqui. Quem colocou hemoglobina de Bartz, eu também considerei, tá? Se tivesse indicado, em vez de beta, a sobra da cadeia gama, tá? Mas não aconteceu
esse caso com nenhum de vocês. Tá? E por fim, a gente tinha uma questão sobre anemia hemolítica autoimune, né? Em que eu indico que ali ela é uma condição clínica incomum, em que os autoanticorpos se ligam à superfície dos eritrócitos, ocasionando a destruição via sistema complemento ou sistema retículo endotelial, macrófago. Né? E aí eu pedia para vocês marcarem a alternativa incorreta a respeito de anemias hemolíticas autoimunes. A incorreta falava o seguinte: um dos tipos de anemia hemolítica autoimune, a frio, é a doença de aglutininas ou crioaglutininas frias, em que em geral é causada por uma IgG e apresenta boa resposta ao tratamento de primeira linha com corticoide ou segunda linha com a remoção do baço, a esplenectomia. Na verdade, anticorpos reativos ao frio são os IgMs e não a IgG. A IgG ela é reativa ao calor. Então tá, né? Então por hoje é isso, pessoal.